Mas vamos voltar. Falamos aí mais ou menos de horas, né? Quantidade de horas, preparação, um pouco de comprometimento, da necessidade de comprometimento. Agora, o que de fato, e aí eu vou te perguntar, depois qualquer coisa você volta a pergunta, mas assim, o que de fato alguém precisa fazer para passar em um ano chegar numa prova oral de concurso de procuradoria? Tá ótimo. Então, ó, primeiro aspecto, que a gente estava construindo a base para chegar na resposta, né? Tem que ter esse tempo mínimo de estudos e esse comprometimento, beleza? E é difícil mesmo, sabe? É facinho aqui, você pega e estuda um pouquinho aqui, outro ali. Não, não é. Tem que ter um comprometimento grande. Ok. Temos o comprometimento, você está disposto, está empenhado. O que você precisa? Você precisa de materiais, pode ser livro, pode ser PDF, tá? Pode até ser videoaula, é bem raro, mas de vez em quando tem gente que estuda só por videoaula que consegue bons resultados também. Geralmente quem tem mais tempo para estudar, né? Mas você precisa de um bom material que seja na profundidade do concurso que você vai fazer, sob pena de você perder muito tempo procurando materiais e depois, mesmo procurando, acabar lendo materiais errados, tá? Não errados do nível do conteúdo jurídico tá errado, mas por não ter a profundidade que você precisa. Por exemplo, se você pega 3.000 páginas de processo civil para ler, sabe? E aí, com todo respeito a quem adota essas estratégias, mas elas não são as recomendadas para quem quer fazer um concurso. Por quê? Porque você vai demorar tanto tempo para ler essas 3.000 páginas que você não vai conseguir revisar e não vai conseguir estudar os demais assuntos, sabe? Então, assim, você precisa de materiais que sejam profundos, porque as provas são detalhadas, mas que ao mesmo tempo sejam pequenos o bastante para você conseguir colocar dentro de um cronograma factível de estudos, sabe? Renério. Diga. Lembrei aqui daquele meme, que não é um meme, né? Se originou numa transmissão ao vivo do Galvão. Né? Galvão, diga, Tino. Né? Sentiu. Sim, mas, sentiu. Mas olha, o que eu ia falar é o seguinte. Dentro disso aí que você está comentando, né? Pega um material que seja compatível com o que você quer fazer, que tenha profundidade e tal. E aí, nessa história aí, você tem que se preocupar com um material que não seja exagerado, né? Que é o que você está falando aí, né? Não vai pegar um material de milhões de páginas de processo civil. Só que você também tem que se preocupar em não pegar um material que seja aquele estilo de apostilazinha meio superficial, sabe? Exato. Né? E, inclusive, eu ia falar justamente isso. Eu recebi mais de uma vez já, tá? Então foram algumas vezes, talvez até muitas, mensagens de pessoal que segue a gente e tal, que sabe que a gente tem uma revisão, que a gente oferece curso extensivo aqui, falando, olha... ano passado eu iniciei um curso aqui, no curso tal, às vezes fala o nome do curso, às vezes não fala e tal, e diz, olha, achei um material muito superficial, acabei não me matriculando no curso de vocês, às vezes porque achou caro o nosso curso, tá? Isso aí às vezes acontece mesmo, mas falando, olha, aí não me matriculei no de vocês, matriculei no outro, não estou me adaptando, achei que talvez fique um pouco superficial. Será que vale a pena eu migrar desse curso para o curso de vocês e, às vezes, até estudar de novo algumas disciplinas que eu já terminei de estudar no outro curso? Aí eu já vou até dar a resposta aqui, que é o seguinte. Vale muito a pena. Por quê? Bem, primeiro que a gente confia no nosso curso, né? A Nelly já falou aí, não tem dúvida nenhuma disso. A gente sabe que a gente oferece um material que é bom e é adequado para vocês serem aprovados. Tanto é que tem um monte de aluno nosso que já passou, já tomou posse em várias PGEs aí. Mas por que vale a pena? Primeiro, existe uma regra na preparação para concurso que é o seguinte: escolha o material e se mantenha com esse material até o final. Essa regra existe, tá? Só que essa regra só deve ser aplicada e ser mantida se for um material no qual você confia e com o qual você se adaptou e vê que está evoluindo, tá? Se for um material que você, de repente, percebe que não dá para confiar ou com o qual você não se adaptou por qualquer motivo, a regra passa a ser outra. A regra passa a ser mude de material e, com isso, mude a rota da sua preparação para ver se você consegue evoluir com algum outro material, né? E aí fica aquela questão, tá, beleza, eu mudo de material, mas será que eu tenho que reestudar aquelas disciplinas que eu já estudei? Deve. Por quê? Primeiro, o estudo que você fez antes, você já sabe que não foi um bom estudo. E segundo, estudar nunca é perda de tempo, né? Então, ainda que você vá estudar alguma disciplina que você já estudou,
Quando você estuda pela segunda vez, você vai ter um material melhor, né, que se adapta melhor a você. E quando você estuda pela segunda vez, você meio que está revisando aquela matéria, está fixando mais e tem até uma maior facilidade para entender os temas que você está estudando ali, tá? Então, se você está numa situação em que percebe que tem que mudar de material, ir para outro curso, sei lá, trocar de livro, qualquer coisa assim, ainda que não vá estudar com a gente, tá? Se você está numa situação dessa, o ideal é mudar o material realmente e estudar tudo de novo, tá? Ainda que sejam as disciplinas que você já estudou com o material antigo, beleza? Aí um pequeno parênteses para dizer, iniciante é aquele cara que nunca passou em nada, está começando a estudar agora, ou, apesar de estar estudando há algum tempo, nunca passou na primeira fase, tá um pouco enrolado, não tem nada de concreto sobre os estudos dele, sabe? Esse é o iniciante. O intermediário é aquele cara que está fazendo segunda fase. É aquele cara que está chegando. Ou tá batendo na trave para chegar lá. O cara acabou de fazer a GE Minas, acho que o corte foi 71, ele fez 69, 70. Pô, você tá intermediário, tá chegando ali. Esse intermediário ele tem que estar estudando no mínimo 6 meses também, uma regrinha básica aqui. Ele tem que estar no mínimo 6 meses e ele tem que estar começando a brigar por segunda fase ou fazer segunda fase. Uhum. O cara avançado, ou ele já teve aprovação, ou ele tem feito e chegado em em provas orais. Esse é o avançado, tá? Então, essas são as 3 distinções aí. Tempo de estudo. No mínimo 6 meses para ser intermediário, no mínimo 1 ano para ser avançado. No mínimo. Pode ser que uma pessoa com 3 anos de estudo seja iniciante. A gente tem muitos casos assim. Pode ser que uma pessoa com 1 ano de estudo seja avançado. O Ortiz era avançado com 1 ano de estudo. Pode. Sabe? Sim. Então pronto. Serve para qualquer um, que eu vou dizer agora, depois René e o Chico podem dar as opiniões deles. Como é que você consegue chegar na prova oral com 6 horas de estudo, começando hoje? Quer dizer, com 6 horas de estudo não. Começando hoje por 1 ano, né? Então a primeira coisa você tem que ter no mínimo 6 horas de estudo por dia. Pro cara de 4 horas não dá. Na minha opinião. Não dá para ele chegar numa prova oral. Iniciante, 4 horas. Iniciante, 4 horas. Concordo plenamente contigo. Não dá para chegar. Então, assim, você tem que ter 6 horas. Eu tô tratando aqui do iniciante. Se você é intermediário ou avançado, você até entende um pouco mais que seu tempo tá um pouco mais perto disso tudo, né? Então, assim, começando agora, você precisa ter no mínimo 6 horas de estudo por dia. Você precisa acertar o material ou o livro. Pode ser por livro. Não tem problema. Pode ser por livros. É melhor que seja por PDF, para ser num tempo curto. Porque os PDFs são mais objetivos, mais rápidos e, em mais tese, fácil de organizar. Mais fáceis de organizar e mais voltar a usar a carreira específica. Falando aqui do Revisão PGF, falando em outra carreira de outro curso, sei lá, defensoria, magistratura, vai ter mais especificidade. Então você precisa ter 6 horas por dia, em média, tá? Em média. Você pode estudar 3 horas num dia e no outro dia estuda 9 e assim vai. 6 horas em média por dia. Você precisa ter o material ou o livro sem errar, ou seja, você não pode alterar no meio do caminho. Se alterar vai fazer você perder tempo. Então você precisa ter esse acerto inicial. Você precisa não furar nesse tempo. Difícil. Então eu preciso que você tenha um ano. Se tiver escolhido o mau material, aí troca, né? E se tiver escolhido o mau material, ele troca, ele perde tempo. Por isso que ele não vai chegar em 1 ano. Entendeu? Então escolhe direito e se inscreve no Revisão. Essa é uma possibilidade. Eu tenho um exemplo da Beatriz, que eu fiz uma live com ela essa semana. Ela estudou por livro, sabe? E aí, quando começaram a surgir os cursos com PDF, ela já estava se sentindo intermediária. E ela corretamente não mudou, sabe? Tá. Aí lá na frente, quando ela precisou de curso de prova oral, ela aderiu ao nosso, entrou no passaporte, e aí ela passou a usar os materiais da gente, não para forma base, e sim para revisar. Legal. E aí valeu para ela fez certinho. Não era para ela já tá lá chegando nas aprovações, aí muda tudo, zera tudo e começa a estudar de novo por outro material. Então assim, 6 horas, não errar material, escolher o material ou o livro, um caminho que você vai acertar, e em 1 ano você chega em prova oral, tá? Não ter interrupções, e interrupção eu digo assim, você não pode passar 1 semana sem estudar, nem 2 semanas sem estudar. Você vai ter que ter bastante constância. Pode passar 1 dia, 2? Pode. Claro que pode. Pode passar 1 dia, 2, 3. Mas você não pode passar 1 semana, 2 semanas sem estudar nesse meio tempo. Isso daí, cara, tem uma vantagem legal no cronograma que a gente organiza, sabe? Porque como tem um material certinho para você estudar dia após dia, quando você atrasa 1 dia ou 2, inconscientemente mesmo, você dá um jeito de correr atrás de tirar esse atraso para se manter no cronograma, sabe? Então ele te ajuda a não permitir que esses pequenos atrasos se acumulem, sabe? Isso tem um efeito bem legal, assim. Agora,
Aí eu falei sobre tempo de estudo, né? Sobre meio que organização. Aí agora, e um pouco do método que é ter um material ou um livro. E de preferência um PDF para fazer em um ano. Em livro, normalmente, você demora mais. Sabe? Livro demora mais, porque eles são mais densos, são maiores e nunca são específicos para uma carreira. Os livros são mais genéricos, digamos assim, né? Inclusive o nosso. Aí vem a parte importante, que é a parte que todo mundo demora para pegar. São duas coisas que você tem que estudar e o quanto antes você aprende isso, antes você passa. Lei seca e jurisprudência. Se você começar desde o início estudando lei seca como uma disciplina dos seus estudos, você já está à frente de muita gente. Então, assim, você precisa estudar a doutrina, seja ela em PDF ou livro, acompanhado da lei seca. Você precisa estudar, fazer esse bate-bola, porque você está estudando ali licitações e contratos, e está tendo uma explicação sobre o que é uma licitação deserta, e você tem que compreender o que é uma licitação deserta, mas você precisa ler o que está escrito na lei para também ter essa fixação e acertar a questão de prova objetiva. Ô, Tá? Léo. Eu vejo que eu não botei questão. Ô, Léo. Fala, Só polemizando. Lembra no dia que você falou que passou no concurso estudando tributário só lendo CTN? Eu não disse isso, né? Disse sim que eu tava junto e ouvi. Disse que eu vi, tá na internet, falaram no Instagram, então é verdade. Se O tá que na internet, aconteceu, meu amigo, eu vou até relembrar todo mundo. O que aconteceu foi o seguinte: eu tinha um mês para fazer a prova aqui da Procuradoria e não dava tempo de eu, revisar tributário inteiro. E fazia muito tempo que eu não estudava tributário porque eu estava estudando para Defensoria na época. Então, nesse um mês, eu só li lei seca de tributário. Só que eu já tinha lido o livro do Ricardo Alexandre 3 vezes antes, né? Então aí alguém falou, não, Léo passou só lendo o CTN. Não, ele mudou essa história agora. Na verdade, é que ele só leu esses artigos do CTN e agora quer fazer os outros engolir o livro dele de 800 páginas. Olha a hipocrisia Não, aí. e o pior, não foi nem lendo o CTN inteiro, né? Foi só lendo ali do 190, 50 artigos, até o 200 e pouco. Não, o pior foi que isso aí rendeu lá no meu Instagram, né? Que eu fiz algum post algum dia, não lembro o que era. Sei que eu fiz um post lá, aí chegou um cara comentando ali na boa, né, seriamente, assim, sem nenhuma dúvida, super seguro. O professor Léo passou em concurso de procurador estudando tributário só lendo CTN. Que não foi isso. E aí, meu amigo? Mas, então assim, duas coisas que você tem que fazer desde o começo e vejam que eu deixei questão fora, que são esses 3 acessórios que são principais. Que a gente tem como acessório, mas são a essência de tudo. Lei seca, se você começar a estudar como disciplina, o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que estudar junto com o estudo da doutrina, do PDF ou do livro, mas você precisa parar e ter o seu momento de estudo da lei seca. Direito administrativo, direito constitucional, lei seca. O que é que você vai estudar na lei seca? Faz o seu cronograma se você não tiver um cronograma que alguém te dê. O Revisão PGE dá, né? O Revisão PGE dá o cronograma de lei seca também. Mas assim, você tem que... E o Revisão PGE dá um material de lei seca já esquematizado também, né? Tem que lembrar isso aí. Exatamente. Então, você tem que ter lei seca desde o começo para passar em um ano, para chegar em um ano em prova oral. Você precisa ter um momento para estudar jurisprudência. Jurisprudência estará no seu material, seja livro ou seja PDF. No PDF melhor porque está mais atualizado, porque o livro só tem 1 ou 2 edições por ano. O PDF da gente, pelo menos, é atualizado toda vez que sai uma decisão importante. Então, vocês vão ver alterações, às vezes, mais de uma no mês, né? Ou, às vezes, a gente junta... Infelizmente, né? Ou, às vezes, a gente junta 2 meses para botar todas as alterações também, ou algo do tipo. Mas, além disso, você precisa ter um momento para estudar jurisprudência. Você que vai começar agora, 2 anos para trás, você já tem muita coisa para fazer nesse ano. 2 anos para trás, é um estudo, né? Eu faria assim, né? O estudo da jurisprudência. Dizer o direito, tá? Não tem outra coisa para fazer. No dizer o direito, você vai fazer um corte. Você vai estudar 2 anos para trás em um momento e se manter atualizado em outro momento. Entendeu? Então você vai vindo de 2 anos para trás para agora e você vai estar sempre atualizado daqui em diante, de tudo que sair de novo. Questão. Esquece questão por enquanto. Esquece questão no começo. Nos últimos 6 meses, se você quiser passar em prova objetiva, ou seja, com o edital pronto, você precisa ter questão. Eu estudei sem questão, o Renato estudou sem questão, Chico também não fazia muita questão. É um acessório menos importante que os outros 2. Funciona mais com algumas pessoas que outras. Não é tão uniforme assim a utilização das questões como uma ferramenta, na minha opinião, maravilhosa e realmente imprescindível. Mas ela funciona para você revisar, ela funciona para você treinar efetivamente.
Eu acho que questão, nesse meu universo aqui de 1 ano, né, porque que eu quero te entregar com velocidade, ela vai entrar quando o edital sair. Quando o edital sair, no mínimo, você vai botar questão. Ah, eu aprendo muito com questão. Coloca antes. Vem logo com ela desde o começo, obviamente. Já inclui aí também nessa ideia de um acessório que, na verdade, é principal. Tem gente que gosta tanto de estudar antes por questão que já criaram até uma ideia de coleção de livro baseada nessa técnica aí, né? Nesse método. De estudo, né? De estudo por questão, né? Estudo reverso e tal. Né? É. Então, assim, eu garanto, com 1 ano, fazendo isso 6 horas por dia, é possível chegar numa prova oral de concurso de procuradoria e, obviamente, existem 1000 percalços no caminho, existem 1000 dificuldades no caminho, não é simples, mas é possível. Se tudo der errado e você fizer o que eu estou te dizendo, se tudo der errado, em 1 ano, 6 meses e 2 anos, você realmente vai estar lá na briga. Se tudo der certo, se funcionar muito bem, em 1 ano você já vai estar chegando nessas fases. E a gente tem exemplos de pessoas que, de fato, seguiram isso e conseguiram brigar. E aí a gente vai ter também um monte de exemplo que chegou na prova oral, bateu na trave, chegou na segunda fase, bateu na trave. O que eu quero dizer é, faça isso e encurte seu caminho. E você vai chegar na briga muito antes do que aqueles que demoram 1 ano para entender que deveriam ter lido a Lei Seca desde o começo, por exemplo. Cara, pra mim, essa última frase, esse é o ponto que eu acho que resume a utilidade dessa live aqui, sabe? Obviamente não tem como garantir que daqui 1 ano você vai estar na prova oral, tem um monte de variável. O que a gente pode garantir muito pra você é, se você segue esse passo a passo que a gente está falando aqui, você já começa do jeito certo para construir essa base boa em 1 ano, sabe? Então, assim, com certeza, estudando essa boa carga horária, com os bons materiais, com esse cronograma organizado, vendo jurisprudência, vendo lei seca, você vai estar muito forte daqui 1 ano. Se esse seu muito forte daqui 1 ano, você já vai estar sendo nomeado ou ainda vai estar tendo que caminhar um pouco mais, aí vai variar de caso a caso. Mas que você vai chegar bem lá, aí não há dúvida.